Queria que você abrisse comigo no livro de Jonas, capítulo 4. Jonas 4, de 1 a 11. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Amém. Vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra bendita, e pedimos nesta hora o favor e a graça, a misericórdia do Senhor, que nos assista, para que tenhamos como compartilhar da tua palavra como convém. Que teu Espírito nos ensine, que teu Espírito nos traga discernimento, revelação, e que nossos caminhos sejam emendados na tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, nesta hora, abençoando também, Senhor, o Tiago de Azevedo, sobrinho da Eliana, que está internado com uma bactéria e requer um toque do Senhor. E tu és especialista em tocar quem o Senhor quer tocar. E nós clamamos agora pela vida do Tiago Azevedo, que a boa mão do Senhor seja com ele, o livre de todo mal. Pedimos por esta senhora também, Maria Isabel, de 84 anos, que caiu, quebrou o fêmur e precisa fazer uma cirurgia. Ela se encontra internada, também tem mal de Alzheimer. Pedimos ao Senhor graça, favor e misericórdia, assistindo e socorrendo a Maria Isabel, bem como todos aqueles que hoje carecem de um toque especial do Senhor. Manifesta a tua graça sobre nós hoje, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de falar sobre o sentido da vida. E retomando um versículo que se encontra aqui em Jonas, mesmo capítulo 4, versículo 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E outro versículo que se encontra no finalzinho do versículo 8. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. E eu quero falar sobre o sentido da vida. Às vezes, sem perceber, nós estamos dando um tiro no nosso próprio pé, e estamos perdendo, pouco a pouco, o privilégio de viver, estamos perdendo o gosto de viver, sem que a gente perceba. Nossas escolhas, nossos caminhos, nossas decisões, nossos pensamentos, nossos sentimentos, vão sendo como que uma arma apontada contra a gente mesmo, contra o nosso coração, contra os nossos dias, contra a nossa família, e a gente não percebe. Na verdade, a gente teria tudo para viver o melhor da vida, como Jonas,
que era um homem de Deus, que era um profeta tremendo da parte de Deus, um homem que recebia revelação da parte do Senhor, e era alguém com quem Deus podia contar em outras ocasiões, e também podia contar nessa hora. Mas Jonas não estava percebendo o quanto seu coração vai se tornando amargurado, e vai tomando decisões que o distanciam do plano original, que o distanciam do projeto original. E Deus chega para Jonas e fala: Jonas, eu quero que você vá lá para Nínive, capital da Síria, e prega o evangelho lá aos ninivitas. E Jonas vai, compra a sua passagem, mas obstinadamente ele compra uma passagem para um lugar totalmente oposto. E aí começa a sua odisseia, e aí começa a sua má semeadura, que se reverte contra ele. Se puder baixar um pouquinho o microfone, que vem contra ele para tirar o gosto da vida, para tirar o sentido da vida, até que ele chega um momento que diz: melhor me é morrer do que viver. Paga a sua passagem, vai para o lugar oposto. Deus diz: esse é o caminho, e ele diz: não, mas é para esse caminho que eu quero ir, e vai para lá. E amado, quando ele desobedece a Deus, ele não sabe que está lutando contra a sua vida, contra o seu bem-estar. E lá naquela grande embarcação, fora da vontade de Deus, Deus manda um vento impetuoso, altera o nível do mar, agita as águas, ondas e vagas vão ali batendo com ímpeto naquela embarcação, e os marinheiros, cada um invocando ao seu Deus: olha, acho que tem alguma coisa errada, alguém está em pecado aqui, não é possível, porque vamos morrer. E então começa cada um a invocar o seu Deus, cada um, mas Jonas desce ao porão do navio e começa a dormir o sono da indiferença, o sono da apatia e o sono da rebeldia. E, meu amado, todo aquele que, percebendo ou não, começa a dormir o sono da apatia, ele não percebe o quanto ele vai perdendo o sentido da vida. Ele não percebe. Ele não quer saber se tem tempestade, se tem ondas impetuosas, se tem chuva, e se os marinheiros, colegas, estão prestes a morrer. Ele simplesmente se fecha no seu isolamento, que foi um dos temas também do nosso encontro de casais. Ele se isola e ele faz como um avestruz, que enfia a cabeça na terra, achando que está protegido. A cabecinha pequenininha dentro da terra, e aquele corpão enorme do lado de fora. Mas enquanto a cabeça está enfiada na terra, ele, na sua insensatez, na sua ignorância, acha que por fechar os olhos, está tudo bem. A gente, quando criança, faz isso, né? A gente se esconde debaixo da mesa e fecha os olhos, e acha que porque a gente fechou os olhos, ninguém vai nos ver. É a nossa insensatez, é a nossa ignorância. E Jonas vai para o porão e esquece tudo, e as ondas e tudo, e os marinheiros desesperados, até que eles começam a lançar sortes e caem em Jonas. Jonas, fazem ali um mapeamento espiritual: quem você é, qual é a sua família, de onde você veio, para onde você vai, quem é o teu Deus, aquele mapeamento para poder verificar o que está acontecendo. E então tiveram um pavor quando Jonas disse: olha, eu sou da terra de Israel, eu temo ao Deus de Israel, o único Deus criador dos céus e da terra, e eu estou fugindo da presença de Deus. Os marinheiros ficaram desesperados, e naquela hora mesmo com temor, porque não conheciam ao Deus de Israel, mas quando viram aquela impetuosidade do mar, descobriram que aquele era o verdadeiro Deus. E, meu amado, quando você está fora da vontade de Deus, você agita o mar. Quando você está fora da vontade de Deus, você coloca em risco as pessoas que com você estão. Quando nós estamos fora da vontade de Deus, nunca estamos sozinhos. A gente sempre leva um grupo com a gente. Ou tem gente olhando, ou tem gente se espelhando na nossa vida, ou é a nossa família. Quando eu, como homem, pai, chefe de família, erro, eu não erro sozinho. O pecado pode ser meu, mas todo mundo sofre. Você nunca está sozinho. Diga para o seu vizinho: você nunca está sozinho. Quando você erra, você nunca está sozinho. Mas quando você acerta, tem uma multidão também que bebe das águas do teu acerto. Tem uma multidão que se delicia. Tem uma multidão que desfruta do teu acerto. Mas, amados, quando estamos fora da vontade de Deus, nós agitamos o mar.
colocamos em risco outras pessoas. E como se isso não bastasse, a gente vai perdendo o sentido da nossa vida. A gente entra no porão da indiferença, dorme o sono da rebeldia. Até que Jonas admite: olha, tudo isso que está acontecendo é por minha causa, pode me lançar no mar. E os marinheiros, ainda com grande temor, lançaram-no, e o mar se aquietou. E naquele momento Deus deparou um grande peixe, engoliu Jonas, e ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Como nós precisamos de 3 dias para reavaliar a nossa vida, como nós precisamos de 3 dias para fazer nossas paixões fazer morrer nossas paixões, como nós precisamos de 3 dias que seja um sinônimo de sepultamento, um sinônimo de morte das ambições pessoais meramente humanas, distanciadas do projeto de Deus. Como nós precisamos de 3 dias para fazer parar tudo, para colocar a nossa vida a limpo, para alistar nossas motivações, nossas ambições, nossos desejos e alinhar a nossa vida ao propósito de Deus. 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Esses 3 dias e 3 noites foram um sinal profético do que aconteceu com Jesus. Jesus, ao descer da cruz e ao ser sepultado, ficou 3 dias e 3 noites no interior da terra, pagando o preço do nosso pecado. E assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, e importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no interior da terra. Mas, queridos, quando Jonas saiu destes 3 dias, ele saiu um homem renovado. Quando Jesus ressuscitou ao 3º dia, ele ressuscitou glorioso, firme, forte, feliz, gozando do penoso preço do seu trabalho, mas feliz porque tudo foi consumado. Você precisa de 3 dias, queridos, para sepultar tudo que há de ruim, que faz você perder o sentido da vida. Você precisa de um momento onde você faça sepultar tudo que não tem prosperado nos seus caminhos, no seu casamento, na sua vida pessoal, tudo que está tirando o sentido do que é mais importante que Deus tem para você, a sua vida, o propósito para o qual você nasceu, em nome de Jesus. Que você possa ter a oportunidade nesse dia de fazer parar tudo, para reavaliar a sua vida e começar de novo. Diga para o seu vizinho: ao 3º dia você vai ressuscitar em nome de Jesus. Diga isso para ele. Será que você já não tem provocado muitos maremotos e muitas tempestades em alto mar, porque simplesmente decidiu fazer aquilo que você queria fazer e não aquilo que Deus queria? E por um ato de graça e misericórdia, Deus te leva a um tempo de reflexão. Olha para trás e veja isso. E na graça e na misericórdia do Senhor, Jonas é vomitado na terra, e então Deus chega para ele e fala: Jonas, vá a Nínive, porque eu quero que você pregue em Nínive. E então ele, sim, Senhor, foi para Nínive e pregou. E amados, por que Jonas não queria pregar em Nínive? Porque Nínive era a capital da nação mais violenta dos dias de Jonas. Jonas olhava para Nínive e via naquela cidade um sinônimo de inimigo, de agressividade, de violência. Jonas temia que o império assírio engolisse Israel, como engolia as nações ao redor. Eu pregar para o meu inimigo? Pois bem, Jonas, este é o sentido da vida. Porque só descobre o sentido da vida aquele que vai além de amar quem lhe faz bem. Quem só consegue amar quem lhe faz bem, não conhece a árvore da vida, o sentido da vida. Quem consegue favorecer só quem lhe favorece,
vive o amor natural, o amor humano, que é comum às pessoas. Não precisa ser um cristão para você gostar das pessoas, mas esse é o gostar natural, esse é o amor natural, o amor de mãe para com o filho. Qual é a mãe que não gosta do filho, que não ama o filho? Mas é o amor natural. Jonas, eu quero que você entregue rosa a quem lhe entrega espinhos. Eu quero que você ame quem te odeia. Eu quero que você ore quem busca a tua morte, por quem busca a tua morte. Eu quero que você perdoe, e não permita que a sua paixão nacionalista ocupe o lugar racional que deveria ser o lugar do seu coração. Eu quero que você não se vença pelos seus motivos e pelas suas razões, mas que você se deixe levar pelo meu amor, pela minha compaixão, por aquilo que é o mais forte, por aquilo que eu plantei no seu coração e no seu interior. Senhor, eu não entendo como é que o Senhor pode amar quem degola as pessoas. Eu não entendo, se puder dar uma melhoradinha no microfone, eu não entendo como é que você pode amar quem ofende. Senhor, eu não consigo entender. Interessante, a grande crise de Jonas era justamente essa. Ah, Senhor, eu sabia que Tu eras Deus misericordioso, compassivo, clemente, que perdoa, e é justamente por causa disso que eu fui para o outro lado. Jonas, sabe por quê que você está pedindo para si a morte? Sabe por que você está pedindo para si a morte? Sabe por que a vida para você deixou de ter sentido? Porque o seu coração se encheu de amargura, de tal maneira que você está privado do caminho da árvore da vida. Come do fruto da árvore da vida somente aqueles que saem do patamar natural, desse amor de troca de favores, ou desse amor onde você só se alegra com quem te faz feliz. Jonas, eu quero que você entenda que a árvore da vida, o caminho da árvore da vida, só é aberto para aqueles que conseguem vencer esse patamar natural, esse patamar humano, para entrar numa dimensão de amor inexplicável. Então Jonas, quando ele vai para Nínive, e mesmo a contragosto, ele vai por obediência, mas o coração dele não está lá. Ele vai porque Deus mandou, mas ele não está feliz. Quanta gente está na igreja porque o pai mandou, porque a mãe mandou, porque as convenções religiosas mandaram, mas ele não é feliz. Ele é um religioso que obedece, que faz, que cumpre o ritual, que cumpre as regras, mas o coração está longe. Ele continua desprovido da árvore da vida. E é possível, queridos, alguém ser extremamente eficaz no seu ministério, um profissional exímio, uma dona de casa exímia, um marido trabalhador. É possível você fazer tudo com excelência, como Jonas o fez, e foi, e pregou, e a palavra de Deus diz que ele pregou, e do rei, a pessoa mais simples, todos se converteram, porque até os animais jejuaram, do maior ao menor, todo mundo entrou, porque a mensagem de Jonas era forte. Agora o microfone ficou bom, obrigado, queridos, porque agora Jonas pregou e ele ministrou dizendo: olha, em tanto tempo, se não houver arrependimento, Nínive será subvertida, todo mundo vai morrer. E ele pregou, e foi excelente, e foi eficaz, mas foi religioso. Deus honrou, porque Ele honra sempre a palavra dEle. Mas quando Jonas viu que Deus fez um milagre e perdoou e salvou aquela cidade inteira, ele ficou tão irado, porque ele estava infeliz. Ele ainda não entendia o que era amar. Ele entendia o que era obedecer só por obediência, mas o coração dele ainda não estava inteiro.
Quantos jovens talvez estejam hoje aqui, só porque o pai obriga? Você ainda não descobriu, você precisa ter uma experiência com Deus. Você precisa ter uma experiência como os amigos da mulher samaritana. Quando Jesus falou com a mulher samaritana e revelou que aquela mulher tinha um vazio enorme, porque ela já tinha tido 5 maridos tentando preencher o vazio no coração, cada um, o primeiro marido não resolveu o meu problema, então o segundo vou casar, o segundo vai resolver, não resolveu, o terceiro vai resolver, não resolveu, havia um vazio, 5 maridos, e agora estava com uma 6ª pessoa, e vem Jesus dizendo: chama teu marido. Não tenho marido. Disseste bem, não tens marido, porque você já teve 5, e está agora com uma 6ª pessoa que não é teu marido. Bebe d'água que eu te dou, porque você precisa ter uma experiência comigo. E ela bebeu, e foi falar para os samaritanos, e os samaritanos ficaram 2 dias com Jesus, e no final de 2 dias eles disseram: ó mulher, agora não é mais pelo testemunho que você disse, nós tivemos uma experiência com Jesus. Filhos, jovens, homens, mulheres, cada um aqui precisa ter uma experiência com Jesus, porque é muito possível que você faça tudo como manda o figurino e ainda seja infeliz. Não descobriu o sentido da vida. Jonas pregou, houve um avivamento naquela cidade inteira. Mas ele estava tão amargurado porque o povo se arrependeu, e ele montou ali, ficou de campana, olhando, quem sabe Deus muda de ideia, e esse povo peca de novo, e Deus manda descer fogo do céu e mata todo mundo. Sabe quando você é traído no seu casamento, e o marido vai embora com uma outra pessoa, e você fica ferida, machucada, e o seu coração se escurece, e você monta uma cabaninha para ficar de zóio na vida dele, mais ou menos assim: bom, eu vou esperar 1 mês, 6 meses, 1 ano, mas Deus vai pagar o que ele me fez, vai acontecer uma coisa de ruim com ele. Era o que Jonas fazia. Sabe quando você não solta as pessoas? Sabe quando você não conhece o caminho da árvore da vida, e a sua vida perdeu a razão de existir, a sua razão de ser, porque você gira em torno de um único objetivo: vingança, raiva, ira, descontentamento, que o fogo caia, que a pessoa morra, que o casamento não dê certo, que essa pessoa que me traiu no setor de trabalho, ele tomou a minha promoção, era minha, e ele foi. Mas eu vou armar minha barraquinha aqui, até ele pisar na bola, até ele ser mandado embora. Você perdeu o sentido da vida, que a coisa mais gostosa do mundo é amar. A coisa mais gostosa do mundo é soltar. Conhece a árvore da vida, cujas folhas são para a cura das nações, nos diz Apocalipse. Cura das nações, cura dos casamentos, cura da juventude de hoje, dos relacionamentos conjugais de hoje. O caminho da árvore da vida, o sentido da vida está no amor. E fora do amor, fora do perdão, fora da compaixão e fora da misericórdia, não há água da vida, não há árvore da vida, não tem folhas da árvore da vida que cure. Inclusive Deus oferece o caminho da árvore da vida à igreja de Éfeso, que precisaria voltar ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor, e ao que vencer, eu farei que coma da árvore da vida. O amor está intimamente ligado à árvore da vida, e a árvore da vida está intimamente ligada ao amor e aos seus desdobramentos de perdão, de reconciliação, de graça, de misericórdia, mesmo que o outro lado não mereça. E cá entre nós, quem merece? Você acha que Deus te perdoou porque você merecia? Você acha que Deus te perdoou porque você merecia? Mas esse Deus que me viu com misericórdia,
e me amou, e me alcançou, ele olhava para os ninivitas, e a despeito da sua arrogância e violência, Deus os amou. Então eu queria que você desarmasse a sua barraquinha hoje. Quem aqui já se viu com a sua barraquinha armada e montada só para ver? Ele vai errar, ele vai pecar, e Deus vai descer a mão, e o machado vai cair, e a coisa vai acontecer. Quantos aqui já montaram a sua tocaia? Quantos aqui já montaram o seu lugar só para ver, só para se alimentar da vingança, do mal, da mágoa, do rancor e do ressentimento? Você montou ali e não sabe fazer outra coisa a não ser isso. Quem faz isso, chega à condição de Jonas: Senhor, me é melhor morrer do que viver. Minha vida não tem mais sentido. Minha vida não tem mais sentido. Então, já que Jonas não queria crescer, que era uma criança birrenta, porque era um menino nas suas paixões nacionalistas, que colocava o seu fervor político em primeiro lugar, em detrimento do amor de Deus, que ama, até aparentemente de uma forma irracional. Então tá bom, Jonas, já que você não entende a linguagem dos adultos, eu vou semear uma plantinha aí para acalmar essa sua cabeça quente. Vou colocar aí uma plantinha do seu lado, essa plantinha vai crescer e você vai se alegrar. E ai, como ele ficou feliz com a plantinha. Não importa se Nínive morra, o que importa é que a plantinha faça sombra na minha cabeça. Não importa que o mundo entre em terremoto, o que importa são as coisas que me agradam e que me dão prazer. Mas na verdade, Jonas, eu quero que você olhe para essa planta como eu olho para os ninivitas. Essa planta é um sinal dos ninivitas. Essa planta que eu semeio em famílias, eu semeio em nações, eu semeio em pessoas, e eu rego essas pessoas, eu me importo com elas, eu trabalho nelas, eu trabalho em cada vida, eu trabalho num lugar longínquo, eu me importo com a sociedade, eu me importo com as cidades, eu me importo com as nações. Essa plantinha que você gostou tanto, que faz sombra para você, para mim é um sinal de Nínive. Eu estou colocando ela do teu lado, porque você não consegue enxergar além das coisas que te cercam. Sabe quando a gente põe um rótulo: ninivitas, violentos, merecem a morte e merecem o inferno, porque você não se aproximou deles. Você está perto da planta, mas você não está perto das pessoas. Sabe as pessoas que a gente rotula? A gente põe um rótulo e diz: bom, esse é o rótulo dos pecadores, esse é o rótulo das prostitutas, esse é o rótulo, seja lá que rótulo que a gente venha a dar. Mas eu me importo com todas essas pessoas que você rotula, porque elas para mim são como uma planta que eu semeei, que eu reguei, que eu cuidei, mas que infelizmente um verme contaminou a raiz da planta e no dia seguinte ela morreu. Quem são os ninivitas? São uma planta, uma boboreira que eu semeio, que eu rego, que eu cuido e que eu trabalho. Mas o verme do pecado contaminou os ninivitas e contaminou toda a Síria. E eu quero que você entenda uma coisa: ó brasileiros, nós somos brasileiros e costumamos a descer a lenha nos políticos e dizemos: os nossos políticos são corruptos. E a gente se esquece, até como estávamos conversando com o Luiz Carlos essa semana lá no retiro, nós nos esquecemos que os políticos que estão lá são corruptos. E por que são corruptos? Porque eles saíram do nosso meio. A nação se corrompeu.
Os políticos que estão lá, eles foram contaminados pelo mesmo verme que nos contamina como sociedade. Nós que estacionamos o carro num lugar onde diz, é uma vaga para deficiente físico, e a gente vai lá, cheio de saúde, cheio de vida, e a gente põe um carro justamente no lugar que a gente sabe que não pode colocar, e chega a autoridade, e a gente ainda briga com a autoridade, porque fomos contaminados pelo verme da falta de disciplina, de honestidade, de pureza, de amor ao próximo, de amor ao idoso. Falamos dos políticos, mas os políticos saíram de onde? Saíram do nosso meio. Não saíram do nosso meio? E amados, é assim mesmo. A gente vai no hospital, levei essa semana, estava com dengue, então a gente teve que ir para o hospital várias vezes, e a gente ficava vendo um lugar aqui, ó, isso daqui, na frente do hospital, é para gente com necessidade, que precisa colocar o carro aqui. Aí vem a dondoca e põe um carro enorme no lugar, e eu fico pensando, fico só olhando a situação, e sai a mulher cheia de vida, cheia de saúde, e coloca o carro ali, não tem doença, não tem nada, mas põe o carro no lugar que não deve colocar. Sabe o que aconteceu, queridos? Sabe o que é a plantinha? É Nínive. Mas Nínive foi contaminada por um verme. E eu me importo com isso. Eu me importo com o verme que nos contamina. Que nos contamina. E que faz morrer uma sociedade inteira. Eu fico vendo. Ontem eu estava vendo lá o programa à noite, esperando a luta do Belfort lá com o Weidman, e estava vendo o finalzinho do programa do Serginho Groisman, e os jovens fazendo uma pergunta lá para a sexóloga, e os jovens tudo perguntando, escuta, e como é que é a vida sexual? E como é que é? Quantas vezes eu posso fazer? E como é que é o prazer? Isso e aquilo. Quer dizer, se institucionalizou o sexo fora do casamento, e é a coisa mais natural do mundo. Os jovens já entrarem na vida conjugal, tudo formados, PhD, em vida sexual. O que é isso, queridos? É o verme que contamina a boboreira, e mata uma geração, e mata uma sociedade. Quantos entendem o que eu estou falando? As coisas começam a se tornar naturais. E Jonas vai pensando, não vou pregar o evangelho lá para Nínive não, porque eles são violentos. E Deus está querendo dizer para Jonas, Jonas, eles não são violentos de graça. Vê como é que surge o Estado Islâmico hoje. Vai lá para os vídeos e vê o que os pais estão incutindo na cabeça dos filhos. Eles têm menos de 3 anos e estão dizendo, eu odeio os judeus. E os pais vão lá e compram uma arma e entregam na mão dos filhos. E os filhos com 2 aninhos, 3 aninhos, pegam a arma e começam a aprender a matar judeu. O que é isso, queridos? É o verme que contamina a boboreira. A boboreira é a Nínive. Eles são violentos e eles se tornaram assim porque é um verme que se chama pecado. E o único antídoto contra esse verme, contra essa praga que faz com que as pessoas se tornem corruptas. Corrupção começa na escola, quando a gente cola do coleguinha do lado. E a gente fica pensando, mas quem não cola? É porque já se tornou tão natural e a gente vai se corrompendo aí. Falsificando as coisas. Quebrando a palavra, quebrando os compromissos. Porque se tornou normal, comum.
É a praga da baboreira. Vai, Nínive. Vai, Jonas. Eles não são violentos do jeito que eles são, simplesmente porque um dia pensaram assim: bom, eu quero ser violento. A violência vai entrando pouco a pouco nos lares. A imoralidade vai entrando pouco a pouco nas famílias. Esse é o verme que faz morrer a baboreira. E Jonas, você está se importando com a planta? Eu estou me preocupando com uma nação. Então já não tinha baboreira para fazer sombra. Então Deus prepara um vento calmoso, ou um vento mais aquecido, e o sol bate na cabeça de Jonas e ele fica desorientado. Algumas traduções que diz que ele ficou desorientado, ou ele ficou desalentado, ou desfalecido. Jonas, eu quero que por um minuto você tenha no seu corpo, você tenha na sua vida um vislumbre do que é uma nação desorientada. A baboreira é Nínive. O verme é o pecado que se instaurou na sociedade. E este vento calmoso que bate e que traz desorientação é o status quo deste povo, é a condição em que esse povo se encontra hoje. Perdida. Nínive está perdida, Nínive está desorientada. E agora quando Jonas diz: eu prefiro morrer do que viver, agora ele está dizendo em nome dos ninivitas. Porque é assim que os ninivitas estão, sem sentido para a vida, porque eles estão desorientados. O vento calmoso, que faz com que o sol bata na cabeça, e faz com que você se sinta desalentado e desorientado, é o sentimento de uma cidade inteira. As famílias estão perdidas, elas não sabem mais o que fazer com seus filhos. Os casamentos estão destruídos. Ele já não tem mais sentido para viver. Em primeiro lugar, você estava falando em seu nome, Jonas, porque você não ama, então você perde o sentido da vida. Mas essa última realidade, melhor me é morrer do que viver, Jonas, você já não está falando mais em seu nome, você está em lugar de uma cidade inteira que está dizendo a mesma coisa: melhor me é morrer do que viver. Na verdade, amado, o que eu queria que você sentisse hoje? Eu queria que por um minuto você se colocasse no lugar de uma criança que perdeu a mãe por violência do padrasto, que chegou e tirou a vida da mãe de uma hora para outra, e essa criança se sentiu desorientada. E que você possa sentir a empatia da qual o pastor Geraldo ministrou no encontro de casais. Que você se coloque no lugar. Jonas, eu quero que você se coloque no lugar dos ninivitas. Este sentimento de que a vida não tem mais sentido, é o que eles sentem todos os dias, desorientados. Esse sol que bate na cabeça deles todos os dias. E que eles perderam a razão, eles se tornaram violentos. E por que se tornaram violentos? Porque o ódio, o medo se instaurou no coração deles, e eles não têm sentido para a vida. As crianças, já de pequenas, não têm sentido para a vida. Melhor é morrer do que viver. Talvez muitos aqui já viram uma foto que circula por aí nas redes sociais, de uma criança que desenha a mãe no chão, e ela se coloca em posição fetal na barriga da mãe, porque muito provavelmente ela já não tem mais essa mãe, que morreu por algum motivo, mas a carência, a falta que a mãe lhe faz com que ela desenhe a mãe e se coloque ali no meio do desenho, como que dizendo: minha mãe. Coloque-se um pouco no lugar das crianças que são violentadas. Coloque-se um pouquinho no lugar do seu vizinho, que já também não tem mais sentido para a vida. Perdeu tudo, perdeu emprego, perdeu mulher, perdeu filhos. Coloque-se no lugar.
Talvez no passado você o via e o rotulava como Jonas rotulava Nínive. Ah, eles são violentos. Ah, eles são pecadores. Ah, eles não merecem. Coloque-se no lugar. Porque ninguém é o que é hoje sem um passado, sem uma história. Sem uma história. Coloque-se no lugar. Ao invés de tão somente a gente sair por aí rotulando as pessoas e dizendo, você merece ser salvo, não, você não merece ser salvo. Deixa um pouquinho esse vento calmoso bater na tua cabeça por 1 minuto sequer, para que você fique desorientado, só para você se identificar com quem já perdeu o sentido da vida há muito tempo. E que está dizendo todos os dias, melhor me é morrer do que viver. E é por isso que o Senhor fala, Jonas, você teve dó da plantinha? Você ficou todo desorientado quando esse sol bateu na tua cabeça, e você ficou meio zonzo, você ficou meio tonto. Será que eu não hei de ter misericórdia de mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Será que eu não terei compaixão destes desorientados? Que não sabem discernir, porque igualmente estão perdidos, perdidos no casamento, perdidos na família, perdidos em todos os sentidos. Não hei eu de ter misericórdia e compaixão? Qual é o sentido da vida, queridos? O sentido da vida é fazer o que Deus mandou fazer. O sentido da vida é não dormir no porão da indiferença, com a síndrome do avestruz, que enfia a cabeça debaixo da terra e que o mundo se dane. O sentido da vida é orar nos 3 dias e 3 noites, dizendo, Deus, eu reavalio a minha vida e as minhas motivações, e dá-me uma nova chance. O sentido da vida é ir e fazer o que Deus mandou fazer. Mas o sentido da vida é ir e fazer o que Deus mandou, não de uma forma religiosa, mas de uma forma apaixonada do coração. Porque senão você vai fazer, você vai ver os resultados, mas estará triste, porque o seu coração não se converteu ao amor, porque o seu coração não se converteu à misericórdia, não se converteu à compaixão, não se converteu à empatia, não se converteu à identificação. O sentido da vida está em levantar os olhos e ver Nínive para além da plantinha que me consola e me conforta todos os dias. Enxergar além daquilo que está próximo a mim. O sentido da vida está em perceber o verme que contamina uma sociedade e que só tem cura através de uma única coisa, o Evangelho. Vai e prega aos ninivitas, porque eles são violentos como são, porque eles não conhecem o amor, porque eles não conhecem a luz. Eles matam as pessoas, eles degolam as pessoas, eles enfiam o gancho na boca das pessoas, porque eles ainda não conhecem o amor de Deus, e por isso eles são assim, violentos, egoístas. Só o Evangelho cura. Eles são assim, porque o mundo os rotulou como destinados ao inferno. Mas vai você, Jonas, tira esse rótulo. Há uma cura para essa praga que mata as aboboreiras. E a cura está na árvore da vida, que é cura para as nações. E a árvore da vida, ele é um sinônimo de uma vida que ama, que perdoa, que se compadece, que tem misericórdia. Vá, Jonas. Vá descobrir o verdadeiro sentido da vida e passa para essas pessoas que já perderam o sentido da vida o Evangelho
o único que pode salvar, o único que pode curar, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa hora, por gentileza, vem aqui à frente, vamos orar um pouquinho. Senhor querido, nessa noite, apresentamos nossas razões. Senhor querido, nessa noite, te peço em nome do Senhor, que a Tua misericórdia, que a Tua graça nos assista hoje, porque entendemos, ó Deus, que o sentido da vida está em Te obedecer, que toda vez que nós nos desviamos da Tua vontade, do Teu querer, nós chamamos tempestade para a nossa vida, e o pior é que não comprometemos só nós, mas comprometemos a nossa embarcação, nossa família, nossos amigos, trazemos tempestade para o ambiente em que nós estamos, através da nossa vida e da nossa desobediência, complicamos a vida de outros, mas nós te pedimos nessa hora que nos dê uma segunda chance, que possamos reavaliar a nossa vida, que esses 3 dias e 3 noites que Jonas passou no ventre do grande peixe, dias, ó Pai, em que ele teve a oportunidade de fazer morrer, Senhor, tudo o que precisava ser sepultado para nascer um novo homem. Mas às vezes, ó Deus, mesmo quando temos uma segunda chance, até te obedecemos, como Jonas também te obedeceu, e vemos os frutos dessa obediência, mas ainda somos infelizes. Nos vemos privados da árvore da vida, porque o nosso coração não se aquietou, porque o nosso coração ainda não conheceu o que é amar, o que é o verdadeiro amor, e por isso andamos, às vezes até fazendo a Tua vontade, mas com um coração tão distante, com um coração tão inquieto. Senhor, hoje queremos nos render a Ti, não só porque o meu pai me diz que eu tenho que vir ou fazer, ou minha mãe, ou a minha esposa, ou meu marido. Hoje, Senhor, eu quero me render ao Teu amor. Hoje eu quero me entregar ao Teu amor. Hoje eu quero desistir das minhas razões, pelas Tuas razões, pelos Teus motivos. Hoje eu quero, Senhor, aprender o sentido da vida e ser elevado a um nível de maior intimidade contigo, para entender o que é amar quem me odeia, orar por quem me persegue, abençoar quem fala mal de mim. Isso na essência, no dia a dia, no meu cotidiano. Oh Deus, queremos ter uma experiência contigo hoje mais uma vez, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.
se minha vida eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. É o seu amor. Me redimiu e mostrou quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz, Jesus. Pela cruz. Senhor, ministra, Senhor, a cada um de nós. Ministra, Senhor, a cada família. Ministra a cada pessoa individualmente. Ministra a criança, ao adolescente, ao jovem, ao marido, à esposa, ao ancião, ao idoso. Ministra-nos, ó Deus. Ministra-nos, Senhor, porque precisamos hoje deste toque de compaixão que nos devolva a vida, que faça com que a nossa vida volte a ter sentido. Se um dia já teve sentido e perdemos o sentido da vida, porque abrigamos no nosso coração um sentimento ruim, ó Deus querido, hoje restaura-nos. Oh meu Pai, oh meu Pai, se temos te servido e temos te obedecido, mas o nosso coração ainda não foi encharcado do teu amor, como João nos diz, que o amor se aperfeiçoa. Se nós ainda não fomos aperfeiçoados no amor, na verdade quem se aperfeiçoa somos nós. O amor é o suprassumo. Nós é quem somos aperfeiçoados na base do amor. O amor é a essência, e no amor somos aperfeiçoados. Se a Deus abrigamos ainda o egoísmo, a indiferença, a apatia, não fomos aperfeiçoados no amor. Se não olhamos para o próximo com respeito, não fomos aperfeiçoados no amor. Se olhamos para o outro com indiferença, não fomos aperfeiçoados no amor. Eu acredito que essa era a lição que querias trazer ao coração de Jonas, para que ele não fosse apenas um servo, mas que ele fosse um amigo teu. Às vezes somos apenas servos teus, mas não somos amigos de coração. Transforma-nos nesta noite. Transforma-nos. Transforma-nos. Quantos filhos precisam enxergar seus pais a partir de hoje de uma forma diferente? Quantos pais precisam olhar seus filhos a partir de hoje de uma forma diferente?
Então transforma o nosso coração. Transforma o nosso coração. Transforma o nosso coração. Obrigado, Senhor querido. Obrigado, Senhor. Aplicamos o sangue de Cristo, aplicamos a cruz do Calvário na vida de cada pessoa aqui, na vida de cada família aqui, em nome de Jesus. Sangue que nos purifica, sangue que nos descontamina. Ministra, Senhor, com teu doce Espírito. Restaura cada vida nessa noite. Quero fazer um convite aqui. Você que está participando do culto nessa noite e entendeu que o Espírito de Deus te chama por uma nova vida. Você que está arrependido de andar no controle da sua própria vida e hoje deseja receber o perdão celestial. Hoje deseja ter o seu nome escrito no livro da vida. Se esse é o seu desejo, se essa é a sua decisão, hoje eu lhe faço um convite. Levante a sua mão, como estou com a mão levantada, e o Senhor vai cuidar de você. Amém. Veja a sua mão levantada. Há mais alguém que está dizendo: eu quero Jesus na minha vida? Há mais alguém? Levante bem alto para que eu possa ver. Há alguém? Ali atrás. Amém. Veja a sua mão levantada. Vejo a sua também. Graças a Deus. Vejo a sua. Hoje o Senhor te dá uma oportunidade. Amém. Hoje o Senhor faz novas todas as coisas. Amém. Para que você não seja acometido da dúvida, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Não fica com vergonha, porque esse momento é o momento que todos nós passamos. Pode ficar aqui mesmo. Eu quero hoje orar por você, orar em seu favor. Deixa o seu lugar, por gentileza, vem aqui um pouquinho. Eu quero orar em seu favor e o Senhor vai fazer algo novo na sua vida. Amém. Que bênção. Que bênção, que bênção. Muitas vidas estão hoje dizendo: eu quero Jesus. Pode chegar aqui à frente. Amém. Amém. Que alegria, que alegria, que alegria. Muitas vidas. Pode vir, pode chegar. Muitas vidas, muitas vidas. Que bênção. Pode chegar bem aqui à frente, tá bom? Quero orar com vocês. Amém. Que bom, pode vir aqui, querido. Que bom, que alegria, tá bom? Que bênção, que bênção, que bênção. Muitas vidas que estão hoje abrindo o coração. Amém. São bem-vindos todos vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Muitas vidas se rendendo a Jesus nesta noite. E eu gostaria que vocês agora orassem comigo. A igreja vai ajudá-los, repetindo após mim esta oração. Pai Celestial, nesta noite eu ouvi o teu convite de amor, chamando-me para uma nova vida. E a partir de hoje eu quero descobrir no meu coração o verdadeiro sentido da vida. Eu quero comer da árvore da vida. Eu quero tocar nas folhas desta árvore, que são para a cura das nações e cura do meu coração. Eu estou arrependido dos meus pecados e de viver no controle da minha própria vida. Hoje eu entrego a chave do meu coração em tuas mãos. Entra na minha vida, entra no meu coração e faz novas todas as coisas. Que hoje mesmo eu sinta a alegria de ser perdoado, de ser purificado, a alegria da vida.
que só o Senhor pode me dar. Eu confesso Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador pessoal para sempre. Amém, amém, amém. Aleluia. Aleluia. Tem muita gente da igreja. Pessoal da igreja, vem dar um abraço nesses irmãos que estão aqui. Eu preciso de muita gente, porque tem muita gente rendida a Jesus. Vem, dá um abraço nessas pessoas. Dá um abraço. O abraço de Jesus. O abraço do perdão, o abraço do Senhor, que cura, que restaura. Pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, Quebrantado por seu amor. Ora lá, xereia. É neste amor, Senhor. É neste amor, Senhor. Levante a sua mão, querido. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor querido, tomo Devair de Oliveira. Está internado no hospital psiquiátrico para tratamento de álcool. Devair precisa de um milagre. Que o teu amor o alcance. Nesta hora ele precisa da graça e da misericórdia. E que flua do nosso coração a empatia para com Devair, a compaixão para com a vida dele, porque é nesse amor que ele é libertado de todo mal. Em nome de Jesus, ensina-nos a viver esse amor, e que a graça que é em Cristo, que o amor de Deus Pai, e a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com a igreja hoje e sempre. Amém.